Então, boa noite para vocês que estão aqui. Vamos todos desligarem os celulares. Boa noite para o pessoal do Instagram, para o pessoal do Facebook, do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Gente, boa noite, pessoal que está aqui. Boa noite. Vocês têm que me fazer ficar online. Bom, eu fico muito feliz, eu estou muito feliz. Não porque hoje é o último encontro nosso desse ano, mas pelo nosso tema e por olhar para mim hoje, né, diante de tantas atividades. Eu tive um tempo de perceber o quanto esse ano foi muito bom. Mais do que aquilo que eu sonhei, que eram meus objetivos, aconteceram. E eu concluo, né, nossos encontros. Hoje é a conclusão da terça-feira, né? Porque a gente ainda vai trabalhar. Amanhã nós teremos workshop à noite, né? Prosperidade financeira e no amor. No sábado teremos workshop de constelação para as pessoas que estão vinculadas tanto a esse workshop quanto a outros que aconteceram anteriormente. Mas aqui na terça-feira, nesse formato, é o nosso último encontro e a gente deve voltar na segunda semana de janeiro. E eu fico muito feliz. O maior objetivo que eu vejo na minha vida há alguns anos, um dos maiores, né, é perceber o resultado daquilo que eu considero a minha missão no mundo. E eu sou muito abençoada, porque a minha profissão é a minha missão. Então, algumas pessoas têm uma missão, mas aquela missão ela não está inserida na profissão. E eu tenho a felicidade de ter as duas coisas juntas. Mas eu não nasci dentro da minha missão, né? Essa missão me foi trazida, me foi mostrada e a gente começou a caminhar nesse viés em 2005, que foi quando eu fundei o Renascer Saúde. Então eu senti que eu estava dentro da minha missão. Desde muito pequena eu sentia uma pergunta, né? Eu sempre me perguntava o que eu vim fazer aqui. Algumas pessoas ainda fazem essa pergunta, né? Então, até que eu descobrisse o que eu vim fazer aqui, eu casei. Tive filhos, que é também uma coisa que eu vim fazer aqui, né, gente? Então, foram acontecendo as coisas. E eu sentia, dentro de qualquer movimento, seja ele religioso ou na minha profissão mesmo, que foi antes do Renascer, a minha empresa, que era outro ramo de atividade, eu me alegrava com aquilo que eu fazia, mas me faltava alguma coisa. Era como se eu não estivesse fazendo o que eu tinha que fazer. E aos poucos, né, o próprio universo, final de 2003, início de 2004, me foi trazendo muitas situações e me conduzindo nesse caminho. Então, quando eu falo que esse ano, eu estou concluindo esse ano com muita alegria, é porque centenas de pessoas passaram por aqui, centenas de pessoas mudaram alguma coisa, centenas de pessoas puderam ser mais felizes. Então, nenhuma alegria nossa pode ser realmente completa se da nossa alegria ninguém se alegrou junto com a gente, né? Se do nosso sucesso outros não tiveram sucesso através de nós. Então, esse ano, para mim, eu estou fechando ele assim com alegria, com descanso, apesar de trabalhar muito, e feliz por estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre como conquistar aquilo que a gente quer. Eu falo isso sempre, né? Gosto sempre de falar isso. Mas como é o nosso último encontro das terças-feiras desse ano, eu achei importante falar de novo. Coisas básicas. Nossa fala hoje vai ser pouca, porque nós temos várias constelações e precisamos conseguir concluir dentro do prazo que a gente estipula, né? De encerrar a atividade do dia. Então, eu gostaria de falar o que eu faço na minha vida, como eu atuo a cada dia para que as coisas na minha própria vida deem certo.
Dentro dessa visão das constelações familiares, nós sabemos, né? E a gente, dentro da nossa experiência, da experiência de centenas de pessoas que a gente já pôde acompanhar, nós sabemos que o primeiro passo é qual, gente? Não é possível. Sim, mas dentro do movimento das constelações. O primeiro passo é concordar com os nossos pais. Começando pela mãe. Então, isso gera alegria em nós. E a gente não pode dizer que eu tenho sucesso se eu não sou alegre. Né, Madalena? Às vezes você acha que eu sou doida de tão alegre. 10%. Então, primeira coisa é nós nos alegrarmos com os nossos pais. Nos alegrarmos com o nosso destino, com a nossa infância, do jeito que foi. Eu ainda, hoje, quando as pessoas falam assim, a melhor fase da vida é a infância. Para mim, eu não considero. Né? Não foi, para mim, a melhor fase. Para mim, a pior fase da minha vida foi a infância. E a responsabilidade ou culpa não era dos meus pais. Eu percebi isso, né, lógico, através das constelações. O que aconteceu na gestação, na minha gestação, quando eu estava no ventre da minha mãe, gerou muitas questões mesmo pessoais. Então, desde a minha infância, eu trazia uma tristeza imensa. Acho que eu falo que nasci depressiva. Mas a gente não precisa morrer depressivo. A gente pode ter depressão, a gente não precisa ser a depressão. Há pessoas que chega com o diagnóstico, né? Quando pega o diagnóstico médico, pronto, ele bota ele debaixo do travesseiro e dorme em cima dele. E acha que eu sou bipolar, eu sou depressivo, não sei o quê. E se acomoda com o diagnóstico. Então, para que eu tenha sucesso na vida, eu não posso concordar em ser eu mesma daquele mesmo formato a vida inteira. Porque se eu não mudo, nada vai mudar. Se eu não mudo o meu jeito de ser, todos os resultados serão iguais aos de antes. Então, na minha infância, eu lembro como eu me sentia triste. E ao mesmo tempo, minha mãe dizia que sempre que alguém chegava em casa, né, eles moravam na fazenda, quando eu era criança, meu pai trabalhava tinha fazenda, era o que ele fazia. Então minha mãe disse que quando eu olhava, que via alguém vindo, que eu era muito pequena ainda, eu ia lá nas maquiagens dela, né, da coisa de passar no rosto. Então quando a visita chegava, meu rosto estava igual, estava cheio, como se tivesse jogado farinha no rosto. Então eu era triste, mas já gostava de fazer maquiagem, né? Eu já queria me apresentar para o mundo. Eu queria ser bonita. Tá online, né? Desde pequena. Então, me lembrando disso. Então, uma coisa não precisa retirar a outra. Não é porque eu estou com depressão ou triste, enfim, que eu tenho que me acomodar vestindo só a roupa cinza, né? Só a roupa sem cor, sem passar um batom, sem cuidar do meu cabelo. Então, se a gente quer um movimento diferente, eu não estou bem, ok. Então, vou ao salão, vou arrumar. Eu vou fazer alguma coisa, né? Os homens vão ao cabeleireiro, sei lá, compram uma camisa diferente. Faça alguma coisa. E procure se alegrar e se fortalecer dentro disso. Então, concordar com os nossos pais é o primeiro grande passo. Com isso, concordar em como foi a minha infância. Como eles me trataram, como eles me conduziram. E observar, gente. Tanto vocês quanto as outras pessoas que estão nos ouvindo, observe, porque atrás de cada atitude dos pais tem o amor deles por nós. Mesmo quando eles têm uma atitude estranha. A intenção, a gente olha na atitude e nós precisamos olhar para a intenção. Qual era a intenção da minha mãe quando ela agiu dessa forma, do meu pai? Muitas vezes a gente diz, meu pai era ausente, por exemplo. Muitas vezes o pai foi embora e nos deixou com a nossa mãe. Outras vezes nossa mãe foi embora e nos deixou com a nossa avó. Mas qual era a intenção?
Eles deixaram a gente sempre com alguém que elas consideraram que ia cuidar de nós melhor do que eles poderiam cuidar. E na maioria das vezes, as pessoas que se afastam de nós, os pais que se afastam dos filhos, eles carregam um peso sistêmico que ele não quer que isso passe para os filhos. Então ele vai embora. E a gente o que faz? Reclama. A gente queria que eles fizessem diferente. Sim, mesmo que a gente sinta falta do nosso pai, falta da nossa mãe, mas se a gente olhar para a intenção, qual era a intenção deles, a gente vai se alegrar, porque eles fizeram alguma coisa do jeito que foi possível para que nós dessemos certo, para que a gente se tornasse uma pessoa feliz. Mesmo quando eles nos xingaram, nos brigaram conosco, né, nos impediram de ir ou de voltar, eles queriam realmente que a gente desse certo. Esse é o primeiro grande passo. Não vamos falar dos outros passos dentro da constelação, porque se a gente fizer esse passo, a gente já tem, digamos, 50% de possibilidade de êxito. Porque sem esse passo, esqueça, você não precisa sonhar nada não, porque não vai dar certo, não. Não precisa querer casar que não vai casar, não precisa querer ganhar dinheiro. Não, pode casar, né? E casa com um que é bem difícil, porque você é difícil. Então o relacionamento não pode ser fácil. E não dá certo, enfim, vai. O dinheiro também, se você não se organiza nessa forma, o dinheiro vem e vai embora ou nem vem. Então, o primeiro grande passo é esse. Aí, o segundo grande passo é ter um sonho, um desejo, uma vontade de desejar esse sonho e pensar nele todos os dias, com a cara alegre. Pensar naquilo que você quer sorrindo. Se você quer pagar a dívida, pense em como ganhar dinheiro, tire o foco da dívida. Pense na criatividade da sua mente. A gente paga dívida, não é com dinheiro, é com criatividade. Ah, eu gostaria de fazer um curso lá com a Marta, ou seja, com quem for, mas eu não tenho dinheiro. Então raciocina. Como você pode ter? O que você pode oferecer? O que você faz que lá pode servir? E como eu posso ganhar mais dinheiro? Né? A gente sempre vai ter. Quando a gente para refletir, se a gente realmente deseja tirar a bunda da cadeira, a gente consegue. A gente encontra um jeito. Isso no início, porque depois as coisas acontecem como uma roda que gira. As coisas acontecem naturalmente. Agora, eu ganho pouco, não consigo. E o que você pode fazer para ganhar mais? Porque o mundo tem crise. Não tá não, gente. Essa história de achar que põe a culpa porque o governo, põe a culpa porque o Brasil, põe a culpa porque não sei quem. Isso é uma desculpa. Quando o Brasil teve essa mudança, uns 3, 4 anos atrás, né, as pessoas me falaram, inclusive meu companheiro, disse, você precisa tomar cuidado, porque a crise, eu falei, não me fala mais isso. Eu não tenho crise. E não importa se alguém está com crise. Isso não me afeta. E nunca afetou. Não muda. Né? Por quê? Porque a gente precisa também, você deseja, você tem um sonho, você tem um objetivo, você deseja aquilo, você quer que o seu sonho analise. Quem será beneficiado se eu conquisto esse sonho? Às vezes o sonho é visitar a Índia e no Egito, enfim, você vai ser beneficiado, você vai aprender alguma coisa. E você pode trazer isso para alguém. Mas se for um sonho que não é só uma viagem e tal, pense, esse objetivo, ele vai ajudar as pessoas de que forma? Então analise, escreva. Eu sempre falo, tenha uma agenda física. Você pode utilizar o celular, sim. Só que uma agenda física, ela se torna um campo de consciência das suas atividades. Um campo de consciência dos seus projetos. E um celular não. O que está escrito ali no celular,
O celular em si, ele é um campo de consciência do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, das suas conversas, de tudo. Ele é um campo de consciência também, mas misturado com várias outras informações. E uma agenda onde você tem a forma, né, de utilizar essa agenda só para os seus objetivos, para os seus projetos, para agendamento de horário. Enfim, tem gente que guarda coisas de horário tudo na cabeça. Então, a parte da sua cabeça que você podia estar criando, você está arquivando coisa que você podia escrever. Então, escreva e leia, porque tem gente que compra, escreve e não lê, e atrasa os compromissos. Outros compram a agenda e não escreve. Não é? Tá virgemzinho. Não, agora eu vou usar para rascunho, vou comprar a próxima. Então, não é que você tem que escrever em todas as folhas, mas a sugestão, né, até do Jerônimo Telmo, e é fantástica, é que todos os dias, né, lógico, você vai tirar um dia ou mais de um dia por semana, que você quer fazer outras atividades sem ser uma atividade focada em trabalho, por exemplo, né? Mas a gente precisa observar quais são as minhas atividades. Minhas atividades são de ocupação ou de produção? Então a gente precisa ter todos os dias escrito no dia anterior, no mínimo no dia anterior, 5 atividades que você vai fazer de produção. Buscar a menina na escola não é produzir nada, né? Levar a mamãe ao médico também não é produção. Né? Namorar também não é produz, né, gente? Namorar produz, é algo muito bom, né? Se for para fazer neném, é produção. Então, olhe quais foram as suas atividades. Não precisa daquela coisa de minuto em minuto, o que eu vou fazer? Eu vou levantar todo dia na mesma hora, vou fazer não sei o quê, vou almoçar na mesma hora. Até porque eu acho que a gente tem que se alimentar na hora que você está com fome. Não é? Você não tem que se marcar pela hora, você tem que marcar pelo corpo. Meu corpo não está com fome, por que eu vou comer agora? Né? Vou comer a hora que eu estiver com fome. Porque o pessoal lá das cavernas não tinha relógio, então eles comiam na hora que estava com fome. Agora a gente tem relógio, você quer agendar tudo na hora, né? Às vezes a gente passa o dia todo sem agendar nada de produção, mas de comer a gente come muitas vezes, em vários momentos, sem estar com fome. Então, anotar 5 atividades que você vai fazer no dia seguinte, atividades de produção, né? Eu vou gravar um vídeo, vou passar um e-mail, eu vou passar uma mensagem, eu vou convidar alguém, qual atividade que eu vou fazer amanhã para que o meu sonho se realize. Então, a gente vai desejar alguma coisa, nós vamos nos alegrar todas as manhãs, pensar, todo momento que você pensar naquilo que você deseja, pense com alegria, né? Podemos usar meditações, nós mesmos temos algumas gravadas, meditações para visualização do seu sonho. Isso ajuda muito, porque tudo que se materializa na nossa vida começou primeiro em um pensamento, em um sonho. Alguém sonhou alguma coisa e aquilo foi criado, foi construído. Então, nossos sonhos também. As pessoas não vão sonhar para você, mas cada um pode sonhar para si mesmo. Dentro dessas 5 atividades, você pode desejar, anotar as ações que você precisa realizar, juntamente, né, com as suas atividades que não têm a ver com o seu sonho, mas que sejam de produção. Lógico, muitas vezes a gente vai ter 5 atividades de produção, 2, 3 de ocupação. A gente precisa também ter outras coisas que não é só produção, não é só pensar em dinheiro, não é só pensar em sucesso profissional, né? Outra coisa, dentro desse sonho, é sentir, né? Como eu já disse agora há pouco também, sentir quem mais será beneficiado por isso que eu vou fazer. E anotar isso também. Então, você anota o sonho, anota os passos, o que eu preciso fazer, quais são os passos para eu chegar lá. Quem será beneficiado além de mim com a realização desse sonho? Esse sonho vai servir para quem? Para quê?
Outra situação importante, esse barulhinho tá ótimo, né? Faz isso quando a bateria tá ficando fraca, deixa eu chamar. Talvez, eu acho que a bateria, as pilhas talvez estejam ali já. Outra situação importante dentro desse sonho é... Show não? É lembrar que na parte da manhã, no momento antes de levantarmos, a nossa consciência ela está mais expandida. Então, tanto no momento de levantarmos, quanto no momento que vamos dormir, é muito mais fácil reprogramar a nossa mente. Então, junto com a visualização do nosso sonho, escolha 1, 2 ou 3 frases de efeito que seu coração aceita para dizer e repetir pensando no sonho. Por exemplo, eu tenho 2 que eu utilizo muito. Todo tempo. Quando eu quero algo, quando eu penso naquilo, ou mesmo no dia a dia, eu estou fazendo alguma coisa, a minha mente ela já está tão programada para essa frase. Deixa eu trocar pra você. Toma, por favor. Muito obrigada. Então, minha mente já está tão programada com essa frase, Deus me traz tudo o que eu preciso. Então, essa, para mim, é uma frase que gera um efeito espetacular. E vai dar tudo certo. Então, essa frase, vai dar tudo certo, e Deus me traz tudo o que eu preciso, ela já está programada todo o tempo. Por exemplo, nos momentos em que eu penso assim, nossa, né, como eu disse hoje para vocês, hoje eu tive muitas atividades, muitas de ocupação, mas eu precisava me ocupar hoje com isso, né? Então, eu tirei o dia para resolver coisas de ocupação. Então, todo o tempo eu pensava, gente, será que vai dar tempo? Aí, qual que é a frase que eu repetia? Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Então, isso gera um movimento que faz com que tudo dê certo. Uma amiga hoje me disse, né, que estava me auxiliando nesse movimento, né, dessa organização que eu estava fazendo hoje. Ela me disse, como todas as coisas para você acontecem de forma fácil. Então, todas as pessoas que eu precisava para me apoiar, para que tudo isso der certo, todas chegaram na hora certa, no momento certo, e tudo acontece. E dá certo. Mas se eu não busco pensar de uma forma produtiva em meu benefício para mim, para que isso irradie para outros, então não vai dar certo. Então são coisas simples. Eu sempre digo, a gente precisa levantar pensando em fazer uma atitude diferente. Não precisa fazer, nossa, eu acho que eu tenho que fazer o mundo girar do outro lado, né? O sol girar em torno da terra. Não. São pequenas coisas. Pequenas coisas. Tire uma coisinha para você fazer diferente. Mudar o estilo de vida, de roupa, não sei. Fala, hoje eu vou fazer algo diferente. Quando você não tiver nenhuma ideia, durma de cabeça para baixo. Sabe? Durma ao contrário da cama. Eu tenho uma amiga, ela foi minha cliente e hoje ela é minha amiga. Ela é tão estruturada, porque isso aí passou a organização, né? Tem pessoa organizada, tem pessoa estruturada. Tão estruturada que eu atendi, na época, né? Eu sugeri a ela que dormisse, que colocasse o travesseiro para o outro lado. A cama dela é muito larga, eu falei, então durma ao contrário da cama. Ela não conseguiu. Então, ela é uma pessoa financeiramente bem, mas que não tem alegria. Ela não consegue fazer nada diferente. Então, olhe, o que você pode fazer diferente? Não espere as pessoas falarem, porque quando elas falam, a gente fica travado. Mas pense você mesmo, o que você pode fazer diferente? Né? Às vezes a gente muda de casa, outras vezes a gente muda a casa. Encontre um jeito. Eu tenho uma outra amiga que passa por várias dificuldades. Eu conheço ela, o esposo, os filhos, né, há 10 anos. Nada
nenhuma mesa, nenhuma cadeira foi girada na casa. Tudo é no mesmo lugar. Então pensa, se a vida dessa pessoa vai mudar. Não muda. A cama é no mesmo lugar, as mesas no mesmo lugar, todos os móveis, se ela troca o sofá, mas o outro vai para o mesmo lugar, porque tem que ter o mesmo tamanho para ficar do mesmo jeito. Pensa. Então a pessoa está naquele campo, o campo não muda. Mas por que ela não consegue mudar? E o esposo também é do mesmo movimento. Porque dentro ela não consegue mudar. Ah, Marta, então eu acho que eu vou ter que mudar por dentro para mudar por fora. Ok, seria ótimo. Mas se você ainda não sabe se mudou por dentro, se não mudou por fora, muda por fora também. De fora para dentro também gera um outro efeito. Né? Gera um outro movimento dentro do campo onde você sobrevive, onde você está. Bom, como eu disse, nossa fala hoje seria curtinha, né? Por causa do nosso trabalho. E para quem quiser estar aqui amanhã, é algo fantástico, né? O encontro de amanhã de prosperidade financeiro e no amor. A gente vai trabalhar 4 horas comigo, que a gente passa por processo de respiração, de renascimento, movimentos de constelação familiar, você e o seu objetivo. Alguns querem ter mais sucesso financeiro, outros querem melhorar o relacionamento de casal. Então vai ter esse movimento. E tem de bônus, né, uma constelação em grupo comigo, com tema individual. Isso vai acontecer no sábado, no próximo sábado agora, ou quando eu retornar em janeiro, né? Vai ter também uma sessão de cura interior, que é um movimento muito bom, fantástico também, trabalhando a criança interior. Esse também é agendamento individual. E uma sessão de coaching, com um coach que além de coach, ele é terapeuta também. Ele tem assim, uma percepção fantástica. E ele vai estar aqui agora só de quarta-feira, né? Juan Carlos vai estar aqui, o Juan vai estar aqui de amanhã até sábado, fazendo atendimentos, tanto desse formato, quanto atendimentos também de quem precisar. Tem algumas vagas ainda na agenda dele. Então, tudo isso, por exemplo, uma constelação comigo é R$600. Então, nesse formato desse workshop, são 4 horas comigo, que equivaleria a pelo menos 2 sessões individuais. Cada sessão individual comigo é R$1.000. Então, vão ser 4 horas que equivale a 2 sessões individuais. A constelação, né, que é 600, 300 de um trabalho terapêutico, 200 do coaching. E a gente está com esse formato por R$880, que é para fechar o ano também, como um presente de Natal. Então, eu não perderia, né? Se eu quero fazer constelação, se eu sinto que eu preciso de resolver algo de constelação, eu faria esse workshop. Tanto que hoje a gente vai constelar 2 pessoas que tem a ver com o módulo anterior, com o encontro anterior, né? Que a gente fez com o workshop anterior. Então é isso. Eu agradeço o pessoal do Instagram, como a gente falou hoje, ia ser mais curtinho. Tem alguma pergunta aí, Ralph? Não? Muito obrigada ao pessoal do Facebook também e do YouTube. E obrigada a vocês por esse primeiro momento. Sigamos de corações conectados.